Olá, vamos falar um pouquinho sobre o Sidra. O Sidra é um repositório de dados do IBGE, onde conseguimos encontrar dados sobre os mais variados temas. Tá? Para acessar ele, basta digitar sidra.ibge.gov.br na barra de endereço do seu navegador e ele vai aparecer para você essa primeira página aqui. Né? Aqui você tem o logo do Sidra, né? Então, que é um banco de tabelas estatísticas. Ele dá o nome aqui, o que significa, né? Que é Sistema IBGE de Recuperação Automática, por isso chama Sidra. E aqui já de cara você consegue ter acesso a uma série de tabelas com dados. Tá? Se a gente olhar aqui nessa primeira tabela aqui, ele te dá várias abinhas, né? Onde ele vai te falar, por exemplo, aqui de dados sobre abate, né? O que é abatido trimestralmente no Brasil, né? E aqui a gente vê que ele vai separando, por exemplo, por região e depois por estados, e aí você consegue verificar alguns dados interessantes. Só que a gente não vai ficar mexendo nessa parte aqui, porque eu quero mostrar para vocês como buscar os dados utilizando aqui o menu de pesquisas, tá? Então você vai clicar aqui em pesquisas, e aí se você já souber o que você quer, você pode digitar aqui no filtro. E aí nesse filtro, por exemplo, se você digitar aqui PAM, né, que eu sei que é a pesquisa sobre produção agrícola municipal, a sigla dela é PAM, mas se você não souber, você pode navegar aqui pelos menus. Né? Então aqui, economia, eu tenho aqui a agropecuária, e aí eu encontro aqui a produção agrícola municipal. Tá? Nós vamos usar exatamente ela, então a gente vai clicar aqui. Ele vai abrir a página desse repositório de dados aqui, né? Então, a produção agrícola municipal. Ele vai te dar um pequeno texto explicando qual o objetivo, qual a periodicidade desse levantamento, qual que é o âmbito dessa investigação, né, desse levantamento, por exemplo, se ele atende somente em nível nacional, regional, se ele é por unidade de federação, mesorregiões, micro, ou por municípios, tá? No caso que a gente vai trabalhar aqui, geralmente a gente trabalha com nível de município, mas aí vai depender muito do objetivo do seu trabalho. Tá? Ele te dá uma informação aqui sobre o açaí, que ele foi inserido na PAN de 2016, né? Então ele aparece esses dados de 2015. E aqui tem mais algumas informações sobre as séries históricas, né? Falando que ela começa em 74, vai até 23, que são os últimos dados disponíveis. Aqui a gente tem a numeração das tabelas, né? Então a 1612, a 1613 e a 5457 são as tabelas que vão reportar esses dados para a gente. Aí ele vai esclarecer alguns campos, né? O que pode aparecer para vocês, né? Então aqui, ó, os municípios sem informação para pelo menos um produto da lavoura, eles não aparecem na lista, tá? Então ele vai explicando aqui. Então é importante você dar uma olhada nisso daqui para entender o que aparece para você, tá? Na PAN, né? Então aqui ele tem aqui algumas tabelas separadas, né? Embora ele tenha falado aqueles números lá em cima, eles têm algumas que são separadas. Ó. A 839 vai falar só sobre a safra de milho, né? Primeira e segunda safras. O período dela é de 2003 a 2023. A granulometria do dado, né? Ela tem para o Brasil, grande região, unidade de federação, mesorregião, micro-região e municípios. Tá? Então, essas siglinhas que tem aqui no território representam exatamente isso que eu falei para vocês. E o período aqui, ele vai te falar qual que é o período de abrangência da série. Tá? Então, aqui a gente tem várias séries diferentes. Se a gente olhar aqui um pouquinho mais para baixo, aí olhando aquelas tabelas que ele enumerou lá em cima, ó, informações sobre culturas temporárias, tá? Então são aquelas que não são perenes, por exemplo, a fruticultura é perene, né? Aquilo que é produção arbórea geralmente é perene, né? Então aqui ele vai ter, por exemplo, soja, o próprio milho, o arroz, né? Então são culturas que são culturas cíclicas. Ele possui dado de 74 a 2023 e o menor grão que a gente tem é municipal. Tá? Aqui a 1613 ela já trata de culturas permanentes. Então, se a gente olhar aqui, ó, 1612, 1613, uma é para temporárias e a outra é para culturas permanentes. E aqui a gente tem a informação sobre culturas temporárias e permanentes. Tá? Então a gente tem os dois aqui. Né? E aí a mesma forma da granulometria apresentada aqui é apresentada nesses outros. Vamos dar uma olhada nessas culturas temporárias. Eu vou clicar aqui no número da tabela. Ele vai abrir para mim
um menu não, né? É como se fosse um menu para eu poder escolher o que eu quero ver, tá? A gente vai ficar aqui com a opção de quadro, tá? A gente não vai mexer com o cartograma por enquanto. E aqui, ó, ele já vai mostrar, ó, aqui vai aparecer produto, a variável, né, produtos, né? Então se eu escolher, dependendo do tipo de produto que aparecer, ele vai aparecer aqui, pode aparecer um, dois, três tipos de variáveis diferentes, e aqui dividido por ano. Se eu quiser fazer diferente, se eu quiser trocar o ano, colocar o ano embaixo e o produto em cima, então vai aparecer o produto aqui e o ano aqui, tá? Então, mas vamos deixar aqui como estava o que apareceu para a gente de modelo. Tá? Aqui eu vou pegar e vou selecionar a variável que eu quero, ó, área plantada e área colhida, por exemplo, e aí eu posso aqui escolher já para ele calcular o percentual para mim, ó, por exemplo, o total de área plantada, né, o percentual total da área plantada em determinado local, né, de acordo com aquilo que eu escolher, tá? Então aqui eu posso escolher também a área colhida e já pedir para ele calcular o percentual, a quantidade produzida em toneladas, eu posso pedir para ele colocar aqui, e o rendimento médio da produção. E aí eu tenho mais algumas variáveis, ó. Valor da produção, ó, de 74 a 85, de 90 a 92, a produção é em 1.000 cruzeiros, né? Em 86 a 98, em 1.000 cruzados, né? Que são moedas por quais a gente passou, né? Então, 89 são cruzados novos, em 93 cruzeiros reais, e aí depois de 94 para frente a gente tem dados já em reais, tá? Que foi o período de implantação. E aqui a gente pode ver o percentual também desse valor de produção que foi gerado. Tá? A gente não vai trabalhar com isso aqui por enquanto, tá? Mas aqui é importante a gente observar nesse que tem os percentuais que a gente pode definir quantas casas decimais a gente quer. Tá? Por padrão ele vem em 2. Tá? Por enquanto eu vou deixar aqui somente o rendimento médio da produção, quantidade produzida, área colhida e área plantada. Então nós temos 4 variáveis. O que eu quero pegar aqui vai ser somente a soja. Tá? Então aqui, ó, soja em grão, marcado, taticado, ela que vai vir aqui pra gente. Tá? Os anos eu vou deixar marcado 2023 e 2022, são 2 anos que eu quero pegar. E aqui, ó, eu vou escolher pegar dos municípios do Mato Grosso, tá? Então eu posso vir aqui, marquei os municípios, ele marca os 5.000 e poucos municípios, mas eu não quero 5.000 e poucos municípios, né? Eu quero pegar somente o do Mato Grosso, então cliquei aqui, vou desmarcar todo mundo, desmarquei todo mundo, e agora eu vou vir aqui e procurar Mato Grosso. Mais para baixo um pouquinho. Aqui, Mato Grosso, 141 municípios. A gente teve um aumento do número de municípios do Mato Grosso, mas isso por enquanto não reflete aqui, tá? Então aqui, ó, 141. Eu posso pedir para visualizar essa tabela, já posso fazer o download, né? Se eu optar por fazer o download direto, né, eu posso escolher aqui entre os formatos XLS, ODS, HTML e CSV, né, aqui separado por vírgula, aqui separados por ponto e vírgula, tá? Com decimal sendo ponto, né? E aqui o decimal é vírgula, tá? Então, ou posso comprimir ele para zip, né? Então isso tudo aqui vai depender de como que eu quero baixar meu dado. E aqui tem algumas outras opções. O que é importante aqui é o seguinte, quando você estiver baixando tabelas que tem acima de 3.000 linhas, ou 3.000 valores, ou 3 milhões de valores, ele não consegue baixar direto, tá? Então aí você vai precisar fazer a posteriori. Você vai selecionar essa opção aqui, clicar em download, e ele vai mandar para o seu e-mail, tá? Mas no nosso caso a gente vai fazer a visualização primeiro e depois que a gente vai baixar, tá? Então vamos clicar aqui em visualizar, ele vai abrir para a gente aqui a tabela, então aqui ele abriu, ó. O que ele está vendo aqui para a gente? Soja, né? Então foi aqui, ó, área plantada em hectares em 2022 e 2023, quanto que tinha de área total, né? E a soja que foi plantada, né? O grão, né? O quanto que foi produzido. Aí aqui a gente tem mais para baixo outra tabela. Ele vai separar essas tabelas, né? Então aqui, ó, área colhida, tá? Então aqui ele tem a área colhida, o total foi essa aqui, né? E aqui a gente tem mais outros dados, né? Observa que ele vai trazendo para todos os municípios, né? Então para cada variável, né, que ele selecionou, né, ele criou uma tabela diferente, tá? Então esse aqui é o que a gente tem para baixar. Aí para baixar esses dados a gente vem aqui em funções, salvar XLSX ou salvar ODS. Você pode escolher qual formato você quer salvar, tá? Não tem problema. Se você clicar aqui em símbolos especiais, ele vai te explicar aqui, ó, o que é cada um dos símbolos. Ó, um traço
é zero absoluto, não resultante de cálculo ou de arredondamento. O zero pode ser resultante de um cálculo ou de um arredondamento. O x é exibido quando não é para identificar o informante, né? Então, no nosso caso aqui, a gente não vai aparecer nenhum x para a gente. 2 pontos é quando esse valor não se aplica a esse tipo de caso. Tá? 3 pontos é o valor não disponível, tá? Ou seja, não foi feito o levantamento. Tá? E o A a Z, né, significa uma faixa de valores, exceto para o X. Tá? O X, nesse caso, que ele nunca vai ser utilizado para definir uma faixa de valor. Tá? Então é isso. E aí você pode clicar aqui e baixar os seus dados, de acordo com o formato que você quiser. Tá? Então, por enquanto é isso, e até daqui um pouco.